Olá, tudo bom? Meu nome é Rubiana Lemos, sou arquiteta e urbanista e esse aqui é o segundo vídeo da série das histórias reais, né, dos projetos que eu tive o prazer de participar. Eu tive o prazer de ser autora nesses 5 anos de formada. Hoje a história é de um estúdio de áudio e vídeo, um estúdio para gravação de clipes, gravação de banda, gravação de vídeos em geral e muito legal, muito legal. Foi um dos projetos mais desafiadores até hoje, que me deu muito frio na barriga. Por quê? Porque era um projeto diferenciado, vamos dizer assim, do ponto de vista das preocupações técnicas, né? Um estúdio de música, um estúdio de gravação, ele tem que ser isolado e ele também tem que ter um tratamento acústico. A gente não quer que o som de fora entre e também que o som de dentro saia para incomodar os vizinhos ou qualquer coisa assim, ou que se perca, né? A gente precisa que ele seja absorvido ali para ser gravado. E dentro do ambiente, o som tem que ser agradável, né? Então foi assim, eu estudei bastante, lembrei muito das aulas de acústica na faculdade, né? E pesquisei muito e foi um aprendizado muito grande também, porque os proprietários, ou um deles principalmente, que era músico, que é músico, né? Ele sacava muito, muito, muito. A gente conversou muito, a gente trocou muita ideia, me deu muitas dicas, aprendi muito, aprendi bastante. O projeto eram dois pavimentos, térreo e subsolo. O fato de ser subsolo já ajudava muito a gente, né? Então, em cima do pavimento superior, o que os meninos queriam fazer, né? Os proprietários, dois proprietários jovens, né? Investidores, empreendedores, animados, cheios de garra, de vontade. Em cima, a gente ia fazer uma área de uma recepção, né? O artista, o cliente deles ia chegar e ia se sentir bem recebido, ali ia ter um sofá confortável, tinha um bar, né? Uma mini copa, a gente fez uma mini copa, um bar, e ali eles podiam fazer pequenas recepções, pequenos happy hours também, porque a loja era vazada, né? Ela saía para frente do bloco, né? Uma rua de serviço, e atrás saía como se fosse para uma área técnica, né? Então dava esse fluxo bem interessante. Em cima a gente tinha o único banheiro da loja também. Né? Em cima a gente tinha, era uma área mais ou menos de 30 metros quadrados. E a pegada que foi escolhida pelos proprietários, eles queriam coisas estilo industrial. Né? O estilo industrial a gente é muito optado também por quem, além do estilo ser descolado e tudo mais, com a ideia de que a execução seja rápida, né? Não necessariamente, porque o cuidado para a execução tem que ser até maior, na verdade, né? Para você conseguir fazer os encaixes. Igual aqui, por exemplo, no escritório. Eu escolhi essa estética, né, aparente dos tubos galvanizados. Então, tudo isso aqui tem que ser calculado, a metragem certinha, o encaixe, que vai encaixar aqui, a tomada que encaixa embaixo. Então não tem como pegar uma sobra e cortar e enfiar dentro da parede, não existe isso, né? E aí eles escolheram essa estética, então fomos pesquisar referências, eles trouxeram muitas referências também. Então em cima foi um cimento queimado, o piso, por exemplo. A gente trabalhou com madeira, couro, e a tubulação, toda a iluminação foi feita com eletrodutos, eletrocálices, igual aqui no escritório. E aí, o andar inferior, o subsolo, era onde a mágica deles, né, acontecia, a gravação acontecia. Embaixo a gente tinha uma área de um pouco mais de 80 metros quadrados, né, então era grande, e ali a gente separou em três momentos, né? Uma sala administrativa, a sala técnica, né, e o estúdio.
A sala técnica é onde vai ficar os equipamentos, toda a parte de captação, regulação do som. Não me perguntem muito sobre o nome dos equipamentos, porque eu não me lembro mais. Essa aí já era mais o departamento do cliente mesmo, né? Ele só me informou quais eram as necessidades. Inclusive, o tratamento acústico, ele tem que ir para dentro da sala técnica também, não só para a parte do estúdio, não só para a parte da gravação, né? E como que a gente fez para isolar, né, essa sala? Primeiro que a minha ideia foi duplicar as paredes, nós tínhamos um espaço bom, então de um dos lados nós conseguimos, nós levantamos uma outra parede, fizemos uma parede dupla, né, no final das contas, a existente e a nova, uma parede dupla, com uma camada, um espaço entre essas duas paredes para a gente ter o ar ali, que o ar serve de um isolante acústico, né, natural, vamos dizer assim. E a parede que dividia o estúdio da sala técnica, a gente usou tijolo convencional, mas ele deitado e não colocado em pé, tá? Porque a gente ainda tinha é como se eu fizesse uma parede dupla, né? Só que a gente tinha mais ar ali, o ar é muito bom ali para essa transição, né? Além de uma porta específica para estúdio, né? Para não ter o vazamento do som, né? E aí no estúdio a gente trabalhou piso flutuante, né? Para ele absorver um pouco do som. E engraçado porque o piso flutuante, ele ao mesmo tempo que ele tem essa característica de absorver, ele também reflete um pouco. O que acontece com os estúdios de música é que ele não pode absorver demais, também não pode refletir demais. E também não podemos ter ângulos retos, né? Um dos segredos de fazer um estúdio de gravação, se você for, por exemplo, num teatro, você vai ver que eles tentam quebrar isso nas paredes. As paredes não são retas, o teto também não é reto. Então isso é para a gente fazer com que o som circule de forma mais harmônica, né? Que não seja rebatido bruscamente, vamos dizer assim, ângulos, mas tanto é que para esse projeto eu desenhei peças. Eu desenhei acho que uma sequência de 6 peças diferenciadas. Que primeiro a gente fez esse aumento da parede, esse engrossamento, construindo uma outra parede com tijolinho maciço. Depois disso, foi feita uma armação de madeira com MDF, depois dessa parede. E aí a gente veio com essas peças que eu desenhei, que eram peças ocas de MDF, que elas... eu vou mostrar aqui para vocês, vou deixar a imagem aqui do lado. Eram como se fossem teclas, né? E aí cada tecla tinha o seu momento. Então eram 5 ou 6 variações. Então o som ele não batia na parede de forma reta, 90 graus. Ele batia e já tinha a parede, ela já era angulada de forma que o som já descesse de forma mais harmônica. É uma coisa meio louca, né, de tentar explicar, mas só estudando mesmo o som para a gente poder entender. Eu não vou me alongar muito nisso, senão vou confundir muitas pessoas em relação a isso. Mas fica a dica em relação, se você for fazer um estúdio comercial ou até mesmo em casa, se der, tem essa preocupação, né, de suavizar o som, suavizar as ondas sonoras, né, não ter tantos ângulos retos dentro do estúdio. E aí, para revestir essas peças de MDF, o proprietário ele conseguiu achar mais barato, né, em relação ao que é usado convencionalmente nos estúdios. Ele conseguiu achar em rolo aqueles carpete de carro. Então a gente conseguiu cinza e preto, né, que eram as cores mais neutras, assim, pra gente brincar. E aí de um lado ficou essas teclas e do outro lado eles fizeram um jogo, como se fosse um jogo de xadrez mesmo, normal. Que era um trabalho muito artesanal, na verdade, né? O marceneiro que fez isso pra gente foi um trabalho muito artesanal. A gente imprimiu enorme,
o desenho das peças para ele poder passar isso para madeira e cortar. Então, eu acredito que uma parede inteira de 10 metros e mais a sala técnica estava de bom tamanho, né? E eles também estavam com pressa e tudo mais, então a gente entende. E aí tinha um palco, né? E a gente faz essa mescla de materiais. Ao mesmo tempo que a gente absorve um pouco aqui com o carpete, no fundo a gente trabalhou com tijolinho, o tijolinho à vista queimado, bem lisinho assim. Então ajudava também a refletir. Você absorve, você reflete, você tem esse jogo dentro do estúdio, né? E a iluminação dele, nos trilhos, né, era bem dinâmica. Era um estúdio bem dinâmico. Eles podiam ficar variando e brincando com a iluminação do jeito que eles quisessem. Cara, foi um projeto, assim, é um dos projetos que eu considero mais desafiador até hoje, não em relação a cliente, não em relação à obra. A obra foi desafiadora porque, né, junto com a questão técnica, né, da especificidade do som, que é uma coisa bem legal, bem diferenciada. E esse projeto, ele me abriu muitas portas, né? Tanto é que a gente vai ver aqui nos próximos vídeos, tem mais um projeto relacionado a som, que é bem bacana e que foi em decorrência do sucesso desse estúdio. E esse estúdio, ele é lindo, vou deixar as fotos aqui e vou colocar no feed também para vocês olharem. E hoje em dia os meninos já não estão mais no mesmo lugar, eles estão trabalhando em outro lugar, né? Mas ficou na memória, ficou no coração, é um estúdio lindo, lindo, lindo. Se pudesse colocar numa caixinha, eu colocava. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, deixe seu recado, comentário, me ajudem incentivando para poder gravar os outros, tá bom? Deixa sua curtida aí. Obrigada!